A agenda da medicina no Brasil e também no Espírito Santo tem sido movimentada em função de um assunto de aspecto regulamentar ou regulatório da profissão, mais do que qualquer inovação tecnológica ou descoberta, ou nova descoberta de uma cura miraculosa. Diz respeito à questão do ato médico, o projeto de lei do Senado que é discutido, debatido durante muitos anos, exatamente 11 anos no Senado, foi encaminhado à sanção da presidente Dilma, que vetou um artigo que para os médicos que os médicos consideram essencial. E esse é o tema da conversa aqui hoje em 9 minutos, quando a gente está falando com uma autoridade do setor, que é o diretor do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, subcorregedor, Thales Gouveia Limeira, com quem nós vamos passar agora. Doutor Thales, essa questão da restrição do veto, especificamente o artigo 4, que assegura que a atividade, que a ação ou a prática do diagnóstico e da prescrição do tratamento deve ser restrita ao médico. Como é que vocês estão considerando e recebendo isso? Sim, esse é um ponto fundamental na medicina, na profissão médica em si, que é diagnosticar uma doença e efetuar a prescrição do tratamento, o que deve ser feito. E praticamente com esse veto, foram 10 ao todo, né? Esse é um deles, isso aí mexeu na essência da profissão. Por assim dizer, a impressão que se dá é que se quer acabar com a medicina, pegar a parte principal dela e deixar uma coisa aberta, por assim dizer, sem dizer nem quem vai executar essa parte. Então, existem várias profissões, várias pessoas, por assim dizer, querendo até se aproveitar desse vazio, desse vácuo e quem sabe fazer o que em relação a isso. Na tramitação da matéria agora, o assunto volta para o Senado, há uma possibilidade de ser derrubado o veto da presidência. Sim. O nosso Senado, o nosso Congresso, ele é constituído majoritariamente de duas profissões, médicos e advogados. O senhor vê nisso um vislumbre, uma perspectiva, uma chance de se restaurar essa situação? Sim, é perfeitamente possível, que afinal de contas é uma questão de lógica. Não importa se os congressistas são médicos, advogados ou outras profissões. Se trata muito de uma questão de lógica, porque é óbvio que o diagnóstico e a prescrição fazem parte da medicina desde sua raiz, que já se perde por milênios. E, enfim, não existe outra forma de se mexer com a medicina e manter a profissão existente, a não ser manter o diagnóstico e o tratamento como atividades médicas. É uma questão de lógica, doutor Thales, mas a sociedade brasileira é caracteristicamente marcada pelo corporativismo. Talvez há quem entenda que das nossas pragas e dos nossos males é o fato de todas as corporações entenderem que a soma das partes pode ser maior do que tudo. É lógico nisso, claro, não está se discutindo o direito que o médico tem de, depois de ter feito uma graduação, ter estudado, tenha reservado o direito, né? Mas a questão de que o peso da corporação funciona, eu acho que é indiscutível. Não, sim, mas o mau uso do corporativismo, esse sim pode afrontar a lógica, e isso nós vemos no dia a dia. Não sei se o veto alcançou também algum tipo de restrição que se fazia, ou seja, o parágrafo, o inciso segundo do projeto, ele ressalva que não são privativos do médico diagnósticos funcionais, cinese funcional, psicológico, nutricional, ambiental e avaliações comportamentais das capacidades mental, sensorial e percepto-cognitiva. Vocês veem que deve ser função ou não do médico? Ou isso tem que ser restrito? Não, pelo contrário. Isso foi uma coisa que a medicina, os médicos, inclusive conversando com outras profissões, com representantes das outras profissões, puseram isso na lei. Aliás, essa lei do ato médico é a única dentre as leis das profissões de saúde que respeita os demais profissionais e prevê que não vai se entrar na área de atuação de outros profissionais. E exatamente esse diagnóstico cinesioterapêutico, isso aqui é a questão da fisioterapia, tá? Que continua com a atividade dela, como sempre utilizou. A questão da nutrição também, isso continua. A medicina não quer entrar em áreas de outros profissionais. É exatamente o que está no artigo que define o respeito da medicina para com as demais profissões da saúde. Uhum. Inclusive aplicações que me parece aqui que são típicas de enfermagem, injeções, cateterizações. Exatamente, isso continua com os mesmos profissionais que já faziam antes. A medicina não quer ocupar espaço de outros. A medicina pretende utilizar o espaço dela, nada mais do que isso. Qual o entendimento dessa não exclusividade? Estaria facultando a que tipo de profissional, então, está efetuando diagnóstico e prescrevendo tratamento? Isso está no vazio. Tá? A impressão que me fica, eu vou lhe falar agora, uma questão, um conceito, uma opinião pessoal. Sim. É de que existem tantas irregularidades em vários serviços no interior do Brasil, onde nem sempre a fiscalização chega, trabalhando de uma forma incorreta, que talvez tenha sido essa a intenção de alguma pessoa
no sentido de regularizar uma coisa irregular, talvez já existente, e que é exatamente o que funciona mal. Falar a respeito da fiscalização não chegar no interior é alegando que os médicos não chegam no interior, que o presidente está querendo importar médico também. Como é que vocês têm recebido isso? O próprio verbo utilizado aí pela presidente é um verbo desprestigiante, importar médicos, como se houvesse médicos à venda, como se médicos fossem produto de importação ou exportação. Isso aí faz lembrar até aquela chaga que nós tivemos na história do Brasil, que foi a importação de africanos para trabalhar como escravos. Na verdade, essa importação de médicos, do modelo que tem sido descrito por aí pela imprensa, todos nós lemos e estamos vendo até nos atos aí do governo, mostra muito claro que é um tipo de escravidão moderna. A pessoa vai ser obrigada a trabalhar sob as condições que o patrão quiser impor, nos lugares onde ele quiser impor, e sabe-se lá se vai receber alguma coisa, porque no caso dos médicos que vão ingressar na faculdade a partir de 2015, não existe nem salário. A pessoa vai receber uma bolsa para manutenção, que é a definição de bolsa. São pessoas que vão entrar no serviço público, trabalhar como escravos, sem salário, sem garantias trabalhistas e, no fim das contas, sem as garantias legais da política trabalhista, da legislação trabalhista brasileira. O que no seu entendimento, aí talvez não seja, a gente quer sempre um pouco de conhecimento, não necessariamente só a posição institucional. Uma pode ser a posição das entidades que você está aqui representando, outra é a sua própria vivência, seu conhecimento empírico, né? No seu entender, o que impede o médico de ir para o interior? Porque eu acho que, do ponto de vista, por exemplo, da população estimada pela sua assessoria, população de médicos em atuação no Espírito Santo, 8 mil para uma população de 3 milhões e 600, eu não sei qual é o parâmetro da Organização Mundial de Saúde, eu acho que não falta médico. Do ponto de vista da relação população de médicos e população de habitantes. Mas o que restringe, o que impede, o que faz com que o médico prefira ficar no grande centro urbano? Um dos motivos é, às vezes, a falta de segurança de que esse médico poderá constituir sua família, residir de uma forma confortável, com garantias trabalhistas em algum local desses para onde querem levá-lo. Na situação atual, o que acontece é do médico muitas vezes ser contratado em um ambiente eleitoreiro e que depois da eleição simplesmente ele é dispensado, não tinha garantia nenhuma, não tinha segurança de que continuaria no emprego e não tem as condições para dar para si e para sua família no local. Saúde, segurança, educação, lazer, isso muitas vezes assusta o médico e desestimula o médico a ir para certos locais do país. Agora, tem isso, vamos dizer, talvez assim, em muitas vezes, ou em grande parte das vezes, pode ser isso, né? Agora, existe uma que é a natural atração que a cidade grande exerce sobre a pessoa, né? Estou dizendo para médico, jornalista, advogado, todo profissional. Não há problema, mas tanto a cidade grande como a pequena, as pessoas podem ir para uma e para outra, desde que haja possibilidade de mobilidade, que haja substitutos, que haja condições até de vida, conforto também. Conforto. Sim, isso é uma coisa natural. E isso funciona tão bem, por exemplo, nas Forças Armadas, no Poder Judiciário, em que existe estímulo para que a pessoa siga uma carreira, existe a carreira desses profissionais, e compensações. E que eles vão para o interior, existem compensações pela dificuldade que possa existir, para estimulá-lo a ir para esses locais, e funciona bem. Para o médico, infelizmente, até hoje isso não existe. Bom, veja bem, como essa situação que determina a rejeição do médico a ir para o interior permanece ou não se ataca essas causas, nesse contexto, mesmo, eu vou usar a palavra mesmo como está sendo usada, importação de médicos continua sendo também uma atitude a ser evitada. Houve um dos países, por exemplo, que foi citado aí para a questão de importação de médicos, Portugal, e que uma das lideranças da medicina portuguesa disse que nessas condições os médicos não viriam. Eles gostariam de vir, mas desde que passassem pelo Revalida e que pudessem atuar com toda a liberdade, como profissional, como os demais médicos no Brasil. E não com todas essas restrições, de forma tal que só poderiam exercer uma parte da medicina sob condições insuficientes em certos lugares e sem certas garantias. Isso é claro que eles não querem. O brasileiro experimenta uma situação muito semelhante quando vai para os Estados Unidos, quando tem o direito de lavar prato, ser entregador de pizza, né? E se ocupar daquelas funções, principalmente funções braçais, que o americano médio comum entende que não deve se ocupar. O que acaba se tornando um tipo de subatividade ou subemprego, né? Sim, infelizmente acontece uma forma de isso. Discriminação social, inclusive. Sim, infelizmente isso acontece. Né? Agora, é claro, o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais de medicina, os médicos em geral, não se opõem à vinda de médicos estrangeiros, podem vir à vontade, desde que sigam as normas do Brasil para que possam exercer a medicina no país. Que inclui, primeiramente, a revalidação do diploma. Exatamente. Não se opõe a ninguém, pode vir médico de quaisquer país que sejam.
Doutor Tales, essa intenção do governo estabelecer a obrigatoriedade dos recém-formados cumprirem 2 anos de atividades no SUS? Existem vários pareceres jurídicos já mostrando que isso é uma coisa inconstitucional. Então, esses médicos, eles não iriam receber salário, ingressariam no serviço público, porém sem concurso, que é algo irregular, e em vez de salário, iriam receber bolsa para manutenção, o que é uma coisa também que está totalmente contrária às leis trabalhistas vigentes no Brasil. Quer dizer, é uma forma de trabalho escravo, de certa forma. Não há outra palavra. Há um entendimento de que com isso estariam retribuindo a sociedade que investiu neles com a concessão do ensino público superior gratuito. Não, eu não diria isso, né? Porque essa expressão ela é uma meia-verdade. E toda meia-verdade, se não for uma meia-mentira, é uma mentira completa. Porque, afinal de contas, existe, de acordo com o que se segue no Brasil, o princípio da subsidiariedade, pelo qual o poder público deve subsidiar certas atividades, inclusive o ensino em certas áreas. E isso é tradicional no Brasil já há muitas décadas e funciona bem. Isso é uma forma, evidentemente, que está se tentando arranjar motivos para poder combater uma insatisfação social no sentido de dar pão e circo para um povo que supostamente está querendo pão e circo. Mas não é isso que o povo quer, que se entregue a saúde de alguns brasileiros a pessoas com a formação incompleta. Nós vamos ter então brasileiros de uma categoria e de outra, alguns que poderão ter a medicina, por assim dizer, de uma pessoa qualificada, e outros que serão atendidos por médicos ainda com formação incompleta. Afinal, todos estão pagando imposto da mesma forma. Não existe nenhum motivo para isso. O que nós vemos muito bem nisso aí é que o governo jogou um bumerangue e que certamente ele vai voltar. E que talvez, na hora que voltar, vá atingir outras pessoas. Mas tem sido a lógica nos últimos anos. Depois de mil dilúvio, quem assume certas decisões nos postos majoritários da República conta com o fato de que não vão estar lá numa eventual colheita de consequências. Sim, nós estamos pelo tempo, inclusive, né? Quer dizer, então, parece que uma forma atual aí, nos dias atuais, da pessoa se esquivar de problemas, existe, nós estamos vendo uma grande insatisfação social relativa a várias áreas, vários temas, e que os detentores do poder estão dando alternativas que algumas delas não duram nem 24 horas, como a história do plebiscito. Agradeço, doutor Tales, muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu agradeço também a oportunidade. Quando precisar, o Conselho Regional de Medicina está à disposição. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do diretor do Conselho Regional de Medicina, também seu subcorregedor, doutor Tales Gouveia Limeira. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender